Bem, boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão pela nossa querida Casa de Emmanuel, que nos dá essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos reunidos entre amigos para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Bem, hoje quem vai conduzir o estudo sou eu mesmo, então, como de costume, convido a todos para fecharmos os nossos olhos para a prece de abertura. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que possam estar nesse momento se ligando a nós, que a nossa vibração também possa estar se aproximando de vibrações mais elevadas através dos nossos pensamentos, melhorando a nossa intuição, que a gente consiga captar os conselhos que eles vão nos dar durante o estudo de hoje e que, principalmente, possamos pôr em prática nas nossas vidas com todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, nosso estudo de hoje é o capítulo 76, o título é Edificações. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar a ler. Todos vemos? Bem, então, o título de hoje, só do título a gente já pode tirar muitas conclusões, né? Porque edificações é uma palavra muito usada no Evangelho, que ela representa, né? Quando a gente pensa em edificações, o que vem em nossa mente? Trabalho, não é mesmo? Muito trabalho, muito suor, muito planejamento, porque ninguém constrói uma casa, ninguém constrói um prédio do nada, né? Sem ter nenhum tipo de conhecimento. Você, até mesmo antes de levantar um simples muro, você busca ter um mínimo de conhecimento ali do cimento, de como é que assenta um tijolo. Tem alguém com áudio? Deixa eu ver. Oi, Glorinha, eu tive que mutar porque o áudio do seu celular tá dando uma interferência, tá bom? Mas se você quiser falar, não tem problema, é só você ativar o microfone e falar de novo, mas eu vou desativar só para não ficar o ruído, tá bom? Tá bom. Será E cortei. Desculpa, Glorinha, te cortei aqui. Bem, então, né, você vê que essa figura, essa palavra, ela é muito usada por Paulo, por Jesus, em diversas passagens, exatamente porque o objetivo do mestre é que a gente se lembre, toda vez que ele fala em edificar, ele quer que a gente lembre do esforço, do planejamento, da persistência que nós todos precisamos ter quando formos edificar a nossa vida espiritual, a nossa trajetória, os nossos avanços, tudo precisa ser edificado. A gente vai aprender no estudo de hoje exatamente a importância de tratarmos com muita seriedade cada passo que damos rumo à nossa evolução, para que eles sejam realmente sólidos, para que eles sejam realmente consistentes, para que não seja como o tolo, né, que edificou a sua casa na areia e que a primeira onda que bate leva tudo embora, né? A importância da gente ter muito esforço, muito planejamento e muita dedicação a cada passo que nós damos na nossa evolução. E o trecho do Evangelho escolhido por Emmanuel nesse título Edificações, ele usa o trecho de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E é interessante como Jesus faz esse link exatamente entre a luz do mundo e uma cidade edificada sobre o monte, né? Para a gente, naquele tempo, mas eu acho até que a gente pode usar esse mesmo exemplo nos dias de hoje. O que era uma cidade edificada sobre um monte? Era uma cidade que você conseguia ver de longe, né? Que não se escondia, principalmente nas escuridões. Você estava ali, você era um viajor. Naquele tempo não existia poste, não existia luz, não existia estrada, não existia GPS, não existia nada disso. Os viajores iam andando pelas estradas que eram ali cavadas, né, na terra, formada pelo fluxo de pessoas passando, então acabava formando aquele caminho, aquela estrada, só que não era uma estrada igual a nossa de hoje, com asfalto, era tudo breu, né? À noite, principalmente, ficava tudo escuro, você não via nada, só a luz da lua, quando tinha lua cheia. Então, imagina, uma cidade lá no alto de um monte, você conseguia ver de muito longe, principalmente à noite. Qualquer luzinha, né, qualquer tocha que o pessoal acendia para demarcar ali os muros da cidade, você de muito longe já enxergava. E aquilo ali no meio da escuridão era o guia dos viajores, né, dos viajantes. Os viajantes já desde muito longe conseguiam avistar aquela luz e sabiam a direção que deveriam continuar trilhando durante a sua caminhada na escuridão. E por isso que Jesus fez esse mesmo link, né? Ele falou: se nós queremos ser a luz do mundo, né? Se nós somos a luz do mundo, é preciso que a gente seja como uma cidade edificada sobre um monte. E tenhamos tudo que a gente já falou sobre a palavra edificação, né? De realmente ter essa luz, mas uma luz construída, embasada, e não apenas um disfarce, né? Não apenas uma casca de moralidade, mas uma obra realmente edificada na pedra. E é preciso que não só ela seja edificada na pedra, mas que ela se mostre, que a gente se coloque numa posição onde aquele que está mesmo no meio da escuridão consiga enxergar, consiga ver, consigamos abrir os olhos daqueles que estão perdidos à nossa volta através do nosso exemplo moral, através das nossas atitudes e sem medo de se esconder. A gente precisa estar à vista, né? Porque muitas vezes quando a gente quer ficar escondido, é porque na verdade nós temos ainda, todos nós com certeza temos as nossas dificuldades, e existem momentos que a gente prefere ficar escondidinho, para que ninguém veja o que a gente está fazendo, né? Mas aquele que se propõe a ser realmente a luz do mundo, ele não pode, ele tem que abrir mão desses momentos. É preciso que você seja bom, é preciso que você seja a luz a todo momento, mesmo naqueles momentos onde você acha que ninguém está te vendo, você precisa ser bom, você precisa ser... Porque no Espiritismo a gente aprende que esse momento, na verdade, não existe, né? Porque mesmo naqueles momentos onde a gente acha que ninguém está vendo a gente, nós somos cercados por uma multidão de testemunhas espirituais que sempre nos acompanham, né? Mas alguém quer falar alguma coisa antes da gente também começar a ler o texto? Então, vamos começar. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Bem, logo nesse primeiro parágrafo, fica claro que Jesus foi o grande manual de instruções que Deus nos enviou, né? Foi o manual prático. Ele mandou ali Jesus veio na prática, encarnou, viveu uma vida 100% alinhada com as leis divinas, demonstrando ali na prática, na realidade da vida carnal, o que é o certo a fazer e como devemos agir em todas as nossas encarnações
para que possamos, assim, evoluir em linha reta, né? Sem quedas, sempre subindo, sempre evoluindo na velocidade mais alta possível. Lógico que temos uma extrema dificuldade de seguir esse manual à risca, porque, apesar de Jesus ter, na prática, mostrado que é possível, porque ele podia ter só enviado escrito, né, o evangelho, já mandar ele ali escrito, psicografado, sem praticado, né? E aí a gente teria a desculpa de, mas você escreveu, né? Mas na prática ninguém consegue. Mas não, ele deu o exemplo prático encarnado, né? Ele encarnou e viveu a vida na prática para mostrar que sim, é possível, que não temos como ficar dando essa desculpa, porque ele deixou, ele não, né? Através dos apóstolos ele deixou o manual escrito e através dele mesmo ele deixou o manual prático. Então não temos mais desculpas para dar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Janete. Eu lembrei dos profetas, daqueles antigos profetas, né, que trouxeram, já estavam trazendo a mensagem de Deus, né, do próprio Cristo, que a gente sabe que eles também foram enviados por Jesus, e foram trucidados, né, e as pessoas não deram muita atenção, então era preciso mesmo que o próprio governador, né, viesse de corpo e alma, podemos dizer assim, para exemplificar, né, para fazer abalar mesmo as bases, porque o povo já estava sendo beneficiado, não é, com os ensinamentos desses profetas, os antigos, né, profetas lá do Antigo Testamento, já vinham realizando esse trabalho. Então, era preciso que o Cristo viesse. Eu lembro Moisés, né? Moisés, que talvez seja aí o mais importante antes de Jesus, trouxe ali os 10 mandamentos, mas será que na prática Moisés seguia os 10 mandamentos, né, o tempo todo? Então Jesus ele foi aquele que na prática seguiu os 10 mandamentos, né? Ele não só trouxe, como você falou, antes de Jesus as mensagens já chegavam, os conhecimentos já eram distribuídos, mas Jesus veio para mostrar que era possível na prática cumprir com todo aquele conhecimento que já era dado, e logicamente ele ainda trouxe mais conhecimento. A grande energia do próprio mestre, né? A vibração dele ainda não tinha havido igual, né? Era preciso mesmo que ele viesse com toda a sua força, com toda a sua luz para abalar e para deixar registrado esses conhecimentos, né? Muito amor e misericórdia, né? Porque, né, sabendo nós que ele não merecia passar pelo que ele passou, fez por puro amor a nós. Quem de nós teríamos hoje amor para passar pelo que ele passou sem merecer passar, né? A gente mal aceita o que a gente passa merecendo passar, né? Bem, mais alguém? Então, vamos compartilhar a tela novamente. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ansejo de alcançar os bens supremos para si. Bem, e é verdade, né? Geralmente a gente vive uma vida muito superficial, muito preocupado com as coisas da matéria, né? Com o nosso sustento, com dinheiro, com comida, com aluguel, com emprego. A gente, às vezes, fica tão apegado apenas a essa superfície da encarnação, que é apenas a primeira camada dos desafios que a gente tem na encarnação, mas a gente fica tão apegado a ele que esquece de mergulhar mais profundo na nossa alma, né? Tentar encontrar o que realmente são os objetivos reais da vida, o que Deus realmente espera de nós,
sobre a nossa evolução, o que a gente precisa entender, compreender da vida futura, né? Todas essas coisas que exigem a nossa dedicação. A gente precisa, né, ler, estudar, procurar, buscar esse conhecimento. O que mais o Espiritismo fez foi difundir, né? O Espiritismo ele trouxe assim numa profusão quilométrica o conhecimento que Jesus já havia deixado, só que o Espiritismo difundiu de uma forma assim absurda, né? A gente agora tem livro que, se você for tentar ler todos os livros que o Espiritismo trouxe, você morre e não termina de ler. Então, se dependesse de uma só encarnação, né? De tamanho conhecimento que nos foi dado. Só que ainda assim é preciso buscar. É preciso você querer, você correr atrás, você se aprofundar, mergulhar em si mesmo. Sempre que terminar de ler um livro, procurar refletir tudo que aquele livro te ensinou, só que dentro da sua vida, né? Transportar para a sua vida, porque aí entra a segunda parte do parágrafo, onde ele diz que a esmagadora maioria prefere ficar atento à evolução do outro. Então, muitas vezes a gente também vê um estudo, lê um livro e fica querendo aplicar aquele conhecimento que a gente acabou de receber, só que na vida do outro. A gente fica, né? Como seria bom se fulano estivesse aqui. Só que se fulano não está aqui, não se engane, porque não é para fulano, é para você. Quem tem que ouvir é você, quem tem que fazer é você, quem tem que transformar é você. Para de ficar pensando nos outros como se você fosse melhor do que alguém. E vale para o contrário também. Muitas vezes a gente também acha que os outros são melhores do que a gente, né? E aí você começa a idolatrar os outros. Fulano é um santo, é maravilhoso, eu nunca vou conseguir ser igual a ele. E aí você comete o mesmo erro, porque quando você, no outro caso, quando você se coloca acima, você fica estagnado porque você já acha que é melhor que todo mundo, então tá bom, né? Não preciso melhorar, eu já estou melhor que a média. E quando você idolatra, você também estagna do mesmo jeito, porque você coloca aquela pessoa tão acima de você que você bota ela num patamar inalcançável, como se fosse né, o que a gente faz com Jesus, né? Nós temos esse erro. A igreja, muitas vezes, cometeu esse erro no momento que confundiu Jesus com Deus e disse que Jesus era Deus, porque você acaba colocando Jesus num patamar de inalcançável, quando, na verdade, o objetivo de Jesus era justo o contrário. No momento em que ele se fez homem e encarnou, ele quis exatamente se rebaixar, mostrando que era possível, mostrando que dava para fazer. Só que aí, no momento que o homem fez a confusão e botou Jesus como Deus, a gente botou ele numa prateleira inalcançável. E aí isso diminui a nossa responsabilidade, né? Que aí fica aquela coisa, ele só conseguiu porque ele é Deus. Aí é fácil. Senão ele não conseguia. E aí a gente acaba dando essa desculpa para nós mesmos, quando o objetivo de Jesus era o oposto. Ele sofreu o que sofreu, passou pelo que passou, justo para mostrar que é possível, que não é um milagre, não é porque ele é sobrenatural, não é porque ele é diferente que ele conseguiu. Não, ele quis mostrar que ele é igual a gente e que nós podemos alcançar a mesma plenitude, só depende do nosso esforço e da nossa vontade, né? Alguém quer falar? Fala, Janetinha. E ele próprio, Jesus, falou, né, que ele disse que nós somos deuses e que nós poderíamos fazer tudo que ele fazia e muito mais. Quer dizer, é falta realmente de estudo do próprio Evangelho de Jesus, né? Ele diz que nós somos luz, né? Nós podemos estar irradiando essa luz através, lógico, né, do nosso esforço, do nosso burilamento interior. Então, mesmo nós espíritas que fazemos essa distinção, essa separação entre Jesus e Deus também, a gente dá essa desculpa, né? Mas Jesus é Jesus. Não, mas ele disse que nós também poderíamos fazer o que ele faz. Ele mostrou que nós iríamos chegar no patamar dele. Então, é que a gente não estuda pouco, né? Não reflete, como você falou, e acaba ficando estagnado. Não precisa nem ser Jesus, né, gente? Eu dei o exemplo de Jesus, que seria assim o que eu até acho que é mais
perdoável, né? Porque realmente ele é tão mais evoluído que a gente que gerou até essa confusão dele ser Deus, né? Mas a gente nem precisa ser Jesus, né? A gente às vezes faz isso com um médium, né? Às vezes você tem um médium com uma mediunidade muito forte que aplica muitas curas e aí pronto, você coloca aquele médium numa posição de santo, de Deus e na verdade tem todo um esforço que só depende de você. Como a gente já falou aqui em vários outros estudos, você quer ser médico, você quer curar os outros, vai estudar medicina, vai se esforçar, vai fazer enfermagem, porque você quer o quê? Você quer ser médium, ficar curando os outros e receber ali os elogios, sendo que quem trabalha é o espírito. Então, a gente não tem que ficar endeusando ninguém, né? A gente tem que, na verdade, se esforçar, fazer. Se a gente quer ser um instrumento de Deus para praticar ditos milagres, né? E fazer o bem, você tem que se preparar para ser esse instrumento. E a melhor forma de se preparar é moralmente, primeiro, porque a gente se preocupa muito com o intelecto e esquece do moral, né? Primeiro é preciso você moralmente estar preparado, porque, na verdade, vai ser um fardo muito grande e não uma benesse. Quando a caridade é de verdade, ela pesa, ela não pesa no sentido material. Geralmente, você vai sofrer entraves, você vai ter que ter esforço, vai ter suor, vai ter trabalho, não vai ter moleza. Então, você tem que se preparar moralmente para suportar esse desafio. E segundo, intelectualmente. Se você quer ser médico, você tem que estudar medicina. Se você quer ser engenheiro, você tem que estudar engenharia. Se você quer ser um bom médium, você tem que estudar o livro dos médiuns. E aí então, há necessidade do moral e do intelectual para que você possa realmente desenvolver esse trabalho e não ficar endeusando, porque aí se você endeusa, aquele médium é maravilhoso, é sensacional, ele é especial, ele é escolhido por Deus, você não coloca ele como alguém que realmente mereceu e que fez por onde está naquela posição, e sim como um escolhido, né? E daí você cruza os braços, porque se a questão é ser escolhido, não tem nada a fazer, né? Aí é uma questão de sorte, você deu azar de não ser o escolhido e não tem mais nada que você possa fazer. Mais alguém? Então, vamos em frente. Deu o botão de compartilhar sumiu. Apareceu. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Bem, o que a gente acabou de falar. Geralmente, quando está tudo muito bem, tudo muito bom, tudo maravilha, só flores, só benesses, todo mundo te carregando, todo mundo te dando tudo na mãozinha, mastigado, muito provavelmente você você certamente vai incorrer, no mínimo, na melhor das hipóteses, numa grande perda de tempo, porque você com certeza não vai estar vivenciando as dificuldades, os labores, que são o que faz a gente evoluir, são exatamente o que faz a gente correr atrás, que faz a gente buscar por melhorias, não só para nós, como para aqueles que estão à nossa volta. E esse foi o exemplo de Jesus, né? Se a gente acabou de ler lá em cima que Jesus era o grande exemplo, o grande manual de instruções, como é que você pode achar que você está seguindo esse manual à risca se na sua vida é tudo moleza? Nada de difícil acontece, não tem uma dor, não tem uma dificuldade. Talvez você tenha que rever os seus conceitos, talvez você esteja buscando trilhar somente caminhos que vão te trazer benefícios materiais e está esquecendo de buscar outros caminhos que talvez vão te trazer dificuldades, mas que vão fazer você verdadeiramente evoluir, desenvolver o intelecto, desenvolver a caridade, desenvolver a sensibilidade para com o próximo, coisas que geralmente somente os obstáculos, somente, como ele bota ali, as perplexidades e as sombras é que vão
te dá essa oportunidade de aprender e de desenvolver. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Então, vamos em frente. Eu não sei o que está acontecendo, que esse botão de compartilhar fica sumindo. O mestre foi muito claro na sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. Eu vou dividir aqui em dois, vou parar aqui. Então, Jesus aponta a importância de sermos, como a gente falou lá no início, uma cidade em cima do monte, que nunca se oculta. E o que significa isso, né? Que a gente precisa estar sendo bom, agindo no bem a todos os momentos, no trabalho, em casa, no transporte, e até mesmo quando estamos sozinhos, nos nossos quartos, nos nossos computadores, e que talvez tenhamos ali acesso a bancos e operações financeiras e qualquer outro tipo de atividade que você possa estar fazendo, achando que está ali sozinho e ninguém está te vendo, e que você talvez tenha ali a opção de fazer o bem ou de fazer o mal, ou de ajudar ou de prejudicar. E esse é o momento mais importante, porque no momento em que nos colocamos como uma cidade edificada sobre um monte, o que significa isso? Que vamos, na verdade, nos colocar numa posição onde estamos sendo vistos por todos os lados a todo momento. E para que a gente tenha coragem de se colocar nessa posição, a gente não pode ter falhas, a gente não pode agir errado em momento algum, porque se a gente ainda tem falhas, se a gente ainda gosta de fazer coisas erradas quando ninguém está vendo, a gente não pode se colocar numa posição onde todos enxergam a gente 24 horas de qualquer ângulo. A gente vai ter sempre aquele momento, aquela posição onde a gente vai querer ter como se fosse um lado oculto da Lua, né? Que é o Sol nunca bate. A gente sempre vai querer ter um ladozinho ali que daquele ângulo, daquela posição, ninguém enxerga. E ali vai ser a posição onde a gente, de vez em quando, vai entrar naquela posição para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, mas não quer que ninguém veja. Então, a gente precisa, cada vez mais, se libertar desse ponto cego, né? A gente precisa deixar esse ponto cego do nosso espírito cada vez menor, até o momento em que a gente realmente se tornar uma cidade sobre o monte, onde a gente não vai ter mais ponto cego, onde a gente não vai ter mais vergonha de ser visto por todos a todo momento, de qualquer posição. Sei que estamos longe ainda disso, mas é preciso que a gente pelo menos tenha isso como meta, que a gente comece a enxergar, a estudar, a refletir com nós mesmos o que eu ainda faço que eu não gostaria que ninguém visse. Por que eu ainda faço isso? O que eu posso fazer para isso mudar? Quais os hábitos que eu posso transformar? A gente precisa começar a refletir sobre isso, senão a gente nunca vai poder tomar essa posição. Nós nunca poderemos ser cidades sobre um monte enquanto ainda tivermos os nossos pontos ocultos, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Jane. E aí Jesus incentiva para que a gente possa colocar esse nosso lado bom em evidência, né? Mas muitas vezes, devido à nossa timidez, a gente acaba permitindo, né, que outros exemplos não tão bons estejam em evidência, né? A gente sabe que a espiritualidade fala muito isso para a gente, né? A nossa timidez, muitas vezes, pode ajudar o que não é bom a estar em evidência, né? Então, que a gente seja realmente essa luz que Jesus propôs. Mas, infelizmente, a gente sabe que ainda existem alguns irmãos que se colocam numa evidência, mas de uma forma negativa, não é? Mostrando, assim, divulgando, vivenciando valores, quer dizer, não valores, né? Maneiras de agir, de viver, muito negativas e que, infelizmente, influenciam
a grande massa. Então, a gente tem que começar realmente a procurar vivenciar. Travou a Janete? Travou a Janete para vocês também ou só para mim? Travou. Eu também. Travou tudo. Que pena. Mas ela vai voltar daqui a pouco. Vai destravar. Mas o que ela está falando é verdade, né? Muitas vezes quem já tenta ser um bom exemplo, mas por timidez fica ali escondidinho e acaba abrindo espaço para aqueles que não têm vergonha de dar maus exemplos, até porque geralmente o objetivo dessas pessoas que dão maus exemplos não é espiritual, é financeiro, né? Geralmente elas estão ali apenas com uma intenção de marketing. Oi, Janete, voltou? Está me ouvindo? Você está com o áudio fechado, tá? Só porque eu falei que o bem era tímido, me deram uma rasteira aqui. Então, continua, termina o raciocínio na hora que te travou. Não, era o que eu tinha falado mesmo, que a gente tem que procurar vivenciar a luz, um pouquinho de luz que a gente já consegue perceber, falar sobre o bem, vivenciar esses nossos exemplos, para que a gente seja, né, esses pontinhos de luz que Jesus nos convida a ser. Era isso que eu estava falando. Mais alguém que quer falar alguma coisa? Às vezes a gente tem que ter uma forma indireta, né? Porque o direta pode achar que a gente está querendo ser mais que, estar melhor do que eles. Então, às vezes, temos que ter uma forma mais indireta. Margarida, assim, eu acho que o ideal é a gente nem ficar se preocupando muito com isso, não. A gente tem que fazer o bem sem se preocupar muito, porque eu vou dar um exemplo prático que eu acho que é isso que você está querendo dizer. Tipo, às vezes eu compartilho no Facebook algumas obras de caridade e eu já ouvi muita crítica assim dizendo que cristão é esse que fica fazendo propaganda da caridade, não sei o quê. Tanto assim, não estou nem necessariamente falando de uma caridade que eu fiz, mas mesmo do que os outros fazem, mas no momento que eu estou ali compartilhando, sei lá, alguma instituição qualquer, aquela instituição incentiva que a gente compartilhe, né? Ela quer propagar aquele trabalho, mas as pessoas criticam, falam, isso aí não é caridade, está fazendo propaganda, não sei o quê. E eu já penso o contrário, quando eu começo a levar pedrada assim, e ainda mais quando eu vejo quem está dando a pedrada, que são pessoas que eu sei que não faz nada para ninguém, aí eu vejo, eu estou no caminho certo. É para continuar compartilhando mesmo. Mas não é verdade. Parece que a gente está garoto propaganda. Eu não é